preferia que a escola não tivesse sido concessionada? Não. Eu julgo que em relação à escola hoteleira deve acontecer. Eu não tenho rigorosamente nada contra a situação dos privados fazerem serviços públicos. Que eu não sou contra a publicitação, ou por outra, contra a garantia que só um setor público é que sabe prestar serviços públicos. Agora, o que é fundamental é quando se querem efetivamente atingir objetivos a partir de um serviço público que seja muito bem estruturada qual a sua responsabilidade. E essa pode ser assim. Isto passa-se ao nível do ensino, ao nível da saúde, a diversos níveis de atividades onde as responsabilidades podem ser efetivamente repartidas entre o setor público e privado, desde que estejam previamente consignados e definidos quais são os objetivos do serviço público. E não há dúvida nenhuma que a educação e a formação profissional em áreas tão importantes como é o turismo na Madeira é a prestação de um serviço público. Perguntas? Tem outra que é a questão das taxas. Acredita mesmo que vai ser possível, que vai haver um abaixamento de taxas no aeroporto da Madeira? Eu, no momento presente, julgo que tenho que passar esta responsabilidade, a responsabilidade de um governo regional que tem efetivamente uma maioria na gestão de ANAM e que foi o principal responsável para que a gestão deste aeroporto não se integrasse num plano nacional de redes aeroportuárias, ao contrário dos Açores, que têm no momento presente o estabelecimento de taxas aeroportuárias iguais aos do território nacional. E eu não vou falar só em termos nacionais, não nos podemos esquecer que Espanha, por exemplo, tem um único valor de taxas aeroportuárias, independentemente do investimento que efetivamente foi feito em cada uma das diferentes infraestruturas. O que lhe posso dizer é que, no momento presente, o principal argumento que fazia com que cada um de nós que viajamos a partir da Madeira ou para a Madeira e pagassem mais 12 euros por trajeto do que efetivamente paga em qualquer outro cidadão quando se desloca a outros aeroportos nacionais, é porque este aeroporto estes valores tinham que ser amortizados num determinado prazo. Julgo que no momento presente estão criadas as condições para haver um prolongamento da concessão ou uma nova concessão ou um prolongamento, um prolongamento desta concessão por mais 20 anos. Então aí é fundamental que a região que os cidadãos madeirenses tenham a garantia que, obtida essa benesse, ela vai efetivamente repercutir-se num forte abrandamento de taxas aeroportuárias. Mas não é só de taxas aeroportuárias, eu diria também fundamental entendermos que os ditos subsídios de mobilidade devem ser efetivamente alterados e, quanto a mim, seguindo a mesma lógica dos espanhóis, que é com um plafonamento de preços, a garantia de que o Estado subsidia 50% de cada uma das tarifas, o que faria com que efetivamente o valor do subsídio não fosse manifestamente maior, ou por outra, fosse inclusivamente inferior ao que era em 1995, quando havia o ambiente do monopólio do transporte, e que permitisse inclusivamente que os custos do transporte de e para a Madeira, para os residentes nesta região, fossem manifestamente inferiores. Não pode levar ao aumento das taxas das tarifas? Não, no momento presente, desde que sejam plafonadas, desde que haja um topo, não acontece. Mas convenhamos, isto vale a pena, nestas e noutras circunstâncias. Aliás, foi um dos temas que efetivamente discutimos aqui. Nesse aspecto é muito importante termos a humildade suficiente para ir aprender com outros destinos insulares europeus que tão bem souberam gerir essas regalias dos cidadãos insulares. Também nas taxas aeroportuárias, o caso de Espanha, o caso das Canárias, por exemplo, tem um teto tarifário, mas onde se aplica os 50% de desconto e que na prática corresponde a um desagravamento grande na tarifa, portanto, grande benefício para o cidadão residente e um não aumento por aí além dos valores de responsabilidade do Estado perante a região.
Ficou também um outro tema, julgo que seria muito importante, é o não fazer qualquer sentido no momento presente que este subsídio de mobilidade não se aplique no transporte marítimo. É perfeitamente ridículo, porque o argumento que sustenta o subsídio de mobilidade é o princípio da continuidade territorial, a necessidade de nós estarmos ligados diretamente, como que territorialmente, a um continente. Não faz sentido que, quando essa ligação se faz por mar e não por ar, não se aplique o subsídio.